Bruno Oliveira pergunta o seguinte, tá? Humberto, por que a terra ficou em trevas quando Jesus estava sendo crucificado? Olha só que pergunta inteligente, né? Gostei dessa pergunta. E outra pergunta, todos os anjos caídos estavam presentes durante a crucificação dele? Olha que pergunta, claro que estavam, tá? Todos não, a maioria, inclusive o diabo, estava junto a Cristo. Quando, eu não lembro, tá, o nome do sacerdote judeu que chegou para Cristo, Cristo estava sendo crucificado. Na verdade, é difícil eu dizer isso para vocês, mas a cruz de Cristo era um X, não era uma cruz que você conhece hoje. Mas tudo bem, se tá sendo cruz ou não, não importa. E aí um dos sacerdotes chegou para Cristo e falou assim: você disse que em 3 dias reconstruiria o templo, mas não pode se salvar. Desça daí para que podemos crer em você e o adoremos. Deus se manifestando em Jesus Cristo, o que ele falou? O que ele falou? Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. Por que ele falou isso? Porque ele sabe da loucura e insurgência dos homens não entenderem o que é o mundo espiritual. Cristo estava na cruz para colocar fim à lei. O motivo da morte de Jesus Cristo, meu amigo, é para você poder viver. Porque a lei condenava. Eram 613 leis. A mulher menstruava e simplesmente tinha que ir para fora. Era expulsa da cidade. Tá entendendo? Menstruava e ficava impura. Então, assim, Cristo foi lá para colocar um fim nas leis. Não foi a lei que Cristo criou, tá? Cristo criou o Êxodo 20. Jesus Cristo, que é Deus, que se apareceu ao Monte Sinai para Moisés, criou o Êxodo 20. Moisés estava descendo, viu lá uma sarça incandescente. Começam os problemas do mundo. De novo. Então é importante você entender que Jesus Cristo, esse que você tem que dar a sua vida por ele, se você quer verdadeiramente ser salvo, aquele que me ama mais do que seu pai, do que seu filho, do que seu irmão. Se você deseja estar com Jesus Cristo, ame primeiro a ele, ame aquele que pode te libertar, porque nós estamos presos, nós somos escravos, e a única maneira de você libertar a sua escravidão é Jesus Cristo. Então, simplesmente, vamos responder aqui. Você pergunta o seguinte: se os anjos caídos estavam diante da crucificação? Estavam diante da crucificação. E o diabo também estava. Não todos, tá? Mas estavam. Agora, por que eles estavam? Como testemunha daquilo que eles viram. Porque eles acreditavam que Deus não ia pisar aqui. Eles acreditavam que Deus não ia vir aqui. E aí, eles começaram a ver. E outra coisa, tá? Ele perguntou o seguinte: por que a terra ficou em trevas quando Jesus Cristo estava sendo crucificado? Não era em trevas, tá? Segundo o Evangelho de Marcos, na Bíblia King James, é dito que quando Cristo foi crucificado e ele disse, né, e quando foi-se dito está consumado, começou uma tempestade, o céu começou a ficar escuro, daí sim você pode falar que é trevas, mas não era trevas, e de repente abriu o céu, do horizonte, todo o contexto, do leste ao oeste, abriu-se o céu, e os mistérios do céu foram revelados. Todos os santos que estavam mortos, adormecidos, todos aqueles que eram justos estavam mortos, adormecidos. Quando Cristo, né, acontece a famosa frase, está consumado, abre-se o céu, todos os santos são ressuscitados e vão para o céu. E assim será novamente a vinda de Cristo. Então, todos eles são ressuscitados. Abraão é ressuscitado, Adão é ressuscitado, todos eles são ressuscitados, tá? Por quê? Porque a partir daquele momento, todo aquele que crê verdadeiramente em Deus, que é Jesus Cristo, não passa da morte, mas da morte para a vida. Então todo aquele que nele crê não morre, mas passa da morte para a vida. Então todos estavam esperando a vinda desse que tinha poder sobre a morte. E aí todos começam a ressuscitar. O céu se abre, os anjos descem. E aí os fariseus ficaram com medo. Começaram a entender que Jesus Cristo era Deus. Mas a fé deles foi esfriando. A fé dos fariseus, depois desse evento, passou dias, foi esfriando. Aí Cristo voltou de novo, ficou 40 dias andando por essas terras, né, os anjos andando junto com ele, e aí depois eles creram, e de novo começou-se a esfriar a fé. Porque para você crer, olha só, por isso que Cristo mesmo diz, feliz
o que acreditou em Cristo sem tê-lo visto. Porque muitos teve que ver para poder acreditar. Eu fui um tipo de cara que eu tive que ver Jesus para poder acreditar. Eu entrarei no céu, mas não entrarei por ser feliz, por acreditar nele sem o ver. Porque eu o vi. E por eu ver Cristo, eu não posso mais entrar no céu sendo feliz por não ter o visto e crendo nele. Se você ainda não viu Jesus Cristo, seja feliz porque você acreditou sem precisar vê-lo, tá? Então, eu acredito que está respondido a sua pergunta, tá? O motivo disso ter acontecido é porque o fim da lei é Cristo, ok? O fim da lei é Cristo. Cristo se tornou o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sumo sacerdote é sacerdócio para sempre. Cristo agora é o Senhor, né, das nossas vidas, e basta que você creia nele, não importa quem você seja, não importa o estado que você esteja, que você creia nele, que você se arrependa dos seus pecados, que verdadeiramente você será salvo. Tá bom? Então, foi uma mudança, tá? Os poderes que eram entregues ao diabo devido ao pecado de Adão e Eva, os poderes do mundo, o senhorio do homem deixou de ficar na mão do diabo e passou a ficar na mão de Jesus. Por isso que fala que Jesus foi para o inferno, ficou 3 dias guerreando e voltou com a chave da morte. Não é por causa disso, porque naquele momento Adão e Eva tinham pecado, tinham passado a condescendência para o diabo, tá? O diabo se tornou dono desse mundo, por isso o mundo jaz no maligno. Aí teve que vir Jesus Cristo para poder tirar essa glória e virtude dele. Por isso que houve essa mudança abrupta no céu. Junto com Cristo, fechou-se o mundo espiritual. Nós não mais enxergamos o mundo espiritual. Temos alguns vislumbres, mas não enxergamos mais o mundo espiritual. Isso tem um motivo, porque o mundo inteiro jaz no maligno. Não é bom você ver o mundo espiritual, tá? Então, respondida a sua pergunta, deixa eu ver outra pergunta aqui.